Muito bom dia, meus amigos. Mais uma vez, né? Uma alegria muito grande retornarmos aos nossos estudos, estarmos juntos, revermos uns aos outros, esperando, né? E sempre agradecendo a Deus por nossa saúde, por nossa família, por nossos convívos e por estarmos ainda aqui nesse mundo provando, reparando, evoluindo, crescendo espiritualmente, moralmente, em todos os aspectos que Deus e o Cristo esperam de nós. E é nessa luta diuturna, né, constante, que nós vamos caminhando. Eu desejo a todos vocês um domingo de muita paz, muita luz. E hoje nós vamos para a lição número 25 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pela Lava Mediúnica de Emmanuel. Hoje a reflexão que Emmanuel faz está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: E disse Jesus, mandai assentar os homens. Emmanuel, de forma brilhante também no contexto, quando nós fomos fazer a reflexão no Evangelho, aonde está essa passagem, no contexto de João, não é? Já que essa passagem nós temos duas narrativas, né? Em Mateus, Mateus, em Marcos, Lucas, uma apenas da partilha do pão, né? Dar de comer a 5.000, na segunda 4.000, e João apenas um. Mas a narrativa de João é ímpar, pelo contexto e a forma da composição da sua narrativa. E Emmanuel, com a sua sagacidade, com a sua capacidade de entender e refletir e contextualizar o Evangelho do Cristo, contemporaneamente e também na época do Cristo, é brilhante. Só Emmanuel mesmo para perceber esse pequeno detalhe e dar aqui o título então de Tende Calma, naquele momento daquela multidão recebendo então a partilha do pão. Tende calma, ou seja, era necessário naquele tumulto, naquela multidão, harmonizar, ter a paz, apaziguar-se interiormente para entender realmente qual era o objetivo daquilo ali. Para entender o contexto de receber essa partilha. Que partilha é essa? Seria só do pão físico? Não é? Então, porque mandai-vos assentar. Jesus mandou assentar em grupos. Em Lucas nós temos lá, dizem grupos de 50. Então nós vamos entender isso no contexto e nós vamos até o Evangelho de João, que o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é de uma importância fundamental para entendermos o resto do Evangelho. Porque o capítulo 6 de João, lá, começa com Jesus, né, dando de comer a 5.000, mas em seguida a síntese desse capítulo 6 é Jesus como o pão da vida, a partir do versículo 22. E é aqui, nessa parte aqui, que João deixa bem claro para nós a espiritualidade, o contexto espiritual, educativo e moral daquele entendimento que o povo deveria ter. E não foi bem assim. Porque quando Jesus, em Mateus e Marcos e Lucas, quando Jesus envia os discípulos para curar, para fazer os processos de desobsessão e etc., eles voltam então e dão notícias a Jesus de tudo que aconteceu, daqueles que eles curaram, expulsaram demônios e etc., né? Então eles ficam muito felizes, narram a Jesus. Jesus então os convida a se retirar para eles descansarem, mas a multidão vai atrás, não é? E quando a multidão chega, encontra Jesus, e aí vai haver a partilha do pão aqui no Evangelho de João. Nós vamos começar a partir do versículo 4. O que está em questão aqui é o 10, para nós entendermos o contexto, não é? Quando Jesus sai então da Galileia, aqui em João, algum tempo depois passou Jesus para outra margem do Tiberíades e seguiu grande multidão, pois viam os sinais que fazia com os doentes. Interessante, o próprio comentarista dessa obra aqui, né? Jesus se retira, a multidão sempre está ao seu lado e há momentos que ele se retira porque
O que eles estão buscando em Cristo? Apenas o Cristo milagreiro, e não a fé como uma construção de um homem novo, de uma construção de um novo relacionamento com Deus, de um novo entendimento com Deus. Mas Jesus volta e nunca deixou de ir, sempre está conosco, por nossas necessidades, no momento física, mas acima de tudo, a necessidade espiritual do povo, né? Por quê? Nesse Evangelho de João, mas como no contexto de Jesus, a solidariedade, né, o entendimento que é ser solidário e fraterno, era o ensino básico, como o início de tudo, como nós iniciamos nas nossas escolas. O ensino básico, a estrutura do ensino de Jesus era a solidariedade. Então, Jesus levantando os olhos, vendo a multidão que corria a ele, Jesus diz a Filipe, aqui é Jesus que vai a eles. Em outras narrativas, é eles que vão a Jesus, não é? É uma inversão com os sinóticos, né? Mateus, Lucas e Marcos, não é? Onde compraremos pão, né? Jesus pergunta. Mas aqui há o detalhe de João, por isso essa passagem de João é belíssima. Dizia isso para pô-lo à prova, pois sabia bem o que iria fazer. Porque nas outras narrativas, Jesus diz, dai-lhes voz de comer. Eles não entenderam, eles acharam que esse momento a necessidade era só do pão material. Mas eles já não tinham sido enviados, não obtiveram sucesso em suas curas, nos processos de obsessão e várias situações. Ou seja, eles já tinham em si condições de alimentá-los, mas espiritualmente. Mas eles não entenderam aquilo, acharam que a necessidade premente mesmo é o alimento do corpo. Ele é necessário, sim, mas o alimento espiritual, ele permanece, ele é contínuo e ele dá mais estrutura ao corpo, não é verdade? Então, Jesus diz, temos 200 denários, aí um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz, está aqui um menino, aqui outro detalhe importante, que tem 5 pães, porém, o que é isso para tanta gente? Veja bem, um menino, por que Jesus sempre fala da criança? Que o reino do céu se assemelha a elas. Esse menino, independente de que tribo ele fosse, de que família ele fosse, que a grande maioria tinha as tribos judaicas, ali tinha os pagãos, tinha uma série de pessoas seguindo Jesus. Esse menino, despojado dos vínculos e dos preconceitos dos adultos, dos humanos, dos seus conceitos, dos seus aculturamentos, ele não perguntou para quem era, se era para A, B ou C, ele entregou os pães. Isso é que era importante, não é? Mas, aqui, porém, o que é isso para tanta gente? Aqui é que vem aquele ditado, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, não é? O que é isto para tanta gente? Não é? O evangelho é para toda a humanidade. Os ensinos do Cristo estão aqui em poucas páginas, mas o conteúdo daqui é para ensinar e educar toda a humanidade. Todos aqueles que estão sobre a égide do Cristo, não é verdade? Então, Jesus diz assim, fazei o povo sentar, harmonizar, acalmar-se, né? E nesse grupo, fatalmente, sentaria famílias, ou da mesma comunidade, das mesmas aldeias, ou famílias diferentes. Judeus sentar com pagãos, com gentios, ou o ódio ainda e a raiva, a ira era maior ainda quando era de alguém da própria comunidade, irmãos, que por contendas e adversidades não aceitavam sentar uns com os outros, muito menos partilhar o pão. Porque a grande maioria que tinha condições saía com o pão era um pão enorme, grande, era muito difícil fazer, mas devido à distância, muitos não tinham, ou já tinham acabado, porque era pouco. Mas se ele não aceitava sentar, imagine partilhar. Não é? Fazei o povo assentar, porque havia um alvoroço muito grande. Aqui então chegamos ao que João coloca, que é brilhante, e Emmanuel teve esse entendimento muito sutil, é de muita sutileza de Emmanuel, né? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu, olha, aos que estavam sentados. Quer dizer que nem todos estavam sentados. Nas outras narrativas, não tem esse detalhe. Jesus repartiu aos que estavam sentados. Muitos permaneciam de pé, em contenda, não aceitando partilhar, sentar ou se harmonizar uns com os outros. Por isso que é brilhante essa visão do Emmanuel, a necessidade de se apaziguar os ânimos, de voltar para dentro, para entender aquele momento de estar com Jesus naquela partilha.
não é? Olha, fez o mesmo com os peixes, tudo o que queriam, não é? Tudo foi saciado. Jesus nutriu a eles de tudo, né? Agora, recolhei as sobras para que nada se perca. Porque ainda há uma multidão, ainda há toda a humanidade. Ali era o início, né? Para saciar de quê? Do pão espiritual, do ensino de Jesus, não é? Todos com Deus. É uma partilha universal. Porque essa sobra, essa generosidade, né, de Jesus que sacia todos, ao alimentar todos, é Deus que nós devemos entender que abre mão, assim como Cristo, para saciar todos os seres viventes de suas necessidades. Nós nunca deixamos de receber essas benesses de Deus. Ou seja, fica claro, então fica bem claro quando Jesus manda recolher as sobras, que os dons de Deus não devem ser desperdiçados. Não é? Nós devemos nos abrir por todas essas dádivas, essa graça de Deus que atua em nós, e aproveitarmos o máximo esses dons e não deixar que aquilo que estiver em abundância, sobrando em nós, nós devemos doar uns para os outros, não é? Mas vem outro detalhe importante da narrativa do João. Aí então o povo, quando o povo viu o sinal, disseram: este é o profeta que devia vir ao mundo. Olha a narrativa do povo. Jesus, sabendo a sua percepção interna em nós, que pensavam ir para levá-lo e proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho do monte. Será que nós humanos, até hoje, os líderes religiosos, políticos e econômicos, se alguém quiser levá-los para proclamar o rei, ele vai ter essa humildade, essa consciência interna de se retirar? Porque se Jesus não fizesse isso, eles iam então fazer aquilo que eles esperavam do Cristo, do Messias, seria o Salvador, daria uma conotação política. E não era esse o entendimento, e nem para isso que Jesus veio. O próprio narrador aqui, Alonso Scherkel, ele diz, olha, o povo interpretou mal e superficialmente o milagre de Jesus. Busca a fé. Jesus tem como esperança em nós que nós venhamos a buscar nele a fé, mas não o entusiasmo esporádico, não é? E muito menos ainda o fanatismo agressivo. Mesmo sendo cristão, quando nós caminhamos e enveredamos pelo caminho do fanatismo, o que acontece? Nós agredimos uns aos outros, cristãos, condenamos, em uma série de situações. Aí vem outro detalhe importante no Evangelho de João. Jesus, então, se retira após todos estarem servidos, ele caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as águas, os apóstolos tinham ido na frente, nas embarcações, e o povo não tinha visto Jesus ir com eles, eles atravessaram também. Quando eles chegaram, Jesus estava lá, não é? E então eles vão perguntar para Jesus, a partir do versículo 25, então eles dizem assim, eles o encontraram na outra margem do lago e lhe perguntaram, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus então vai responder de uma forma duríssima. E nós vamos entender muito bem isso, que é importantíssimo, porque aqui já está no capítulo que é intitulado O Pão da Vida. Olha, eu vos asseguro que me procurais, não pelos sinais que vistes, não é isso, não é? Mas porque ficaste saciado de pão, o pão material. Então eles querem um continuismo dessa ação, não é? Olha, então Jesus diz, trabalhai não por um sustento que perece, mas por um sustento que dura e dá vida eterna. Aquele que este homem vos dará. Nele Deus Pai pôs o seu selo, de autenticidade do seu objetivo. E aqui a própria narrativa, para não desvincularmos, é um tradutor e um intérprete católico, brilhante a sua tradução e principalmente os seus comentários. Haroldo Dutra diz, em termos de comentário das notas de rodapé, essa Bíblia do Peregrino, do Novo Testamento, é a melhor que ele considera. A lucidez de Alonso Scherkel nos seus comentários é excelente. Então ele diz, olha, mas em outro plano a resposta é justa, saciaram-se de pão, não é? Viram-no como prodígio, mas não como um sinal que revela Jesus. Acorreram ao milagreiro, não é? A questão do pão é perfeitamente paralela, como nós temos o exemplo da mulher samaritana, né? O povo se entusiasmou com o pão recebido milagrosamente.
é o que ele esperava, sem trabalhar, e que conserve a vida indefinidamente. Não era isso que a samaritana também queria? Então me diga que água é essa, que eu não preciso vir aqui todo dia, ao meio-dia, e buscar essa água todo dia. Ou seja, esse é o pão do assistencialismo, aquele que não conscientiza, e isso na área política, religiosa e econômica. Aqueles que alienam e condicionam os necessitados, ou seja, ou do pão material ou do pão espiritual, para condicionar, aliená-los em todos os sistemas. E aí a estagnação evolutiva, espiritual, está jogada por terra. Jesus, então, nós entendemos bem aqui, Jesus derroga todo tipo de assistencialismo. Nós temos que ajudar, como nós fazemos, muitos de nós somos voluntários, ou seja, o pão material, ele é absorvido, não é? Mas depois ele é descartado, mas o pão espiritual não. Por isso é que o pão da vida. É esse que nós necessitamos. Nós trabalhamos, todos os irmãos de várias confissões religiosas trabalham para isso. Mas a função, como nós na doutrina espírita, nós procuramos descondicioná-los dessa dependência, elevar as suas autoestimas, orientá-los a buscar educação, formação, trabalho, para que eles dependam de si mesmos, não só naquilo que vão abastecer o corpo, mas também a sua independência em relação à sua evolução espiritual. Então nós vamos para o contexto do Emmanuel, para que nós possamos entender por que Jesus faz isso. Porque Emmanuel, em outros comentários, Emmanuel fala que nós, ou seja, aquele mestre, cujo objetivo, vamos dizer assim, era educar a humanidade, né? Ou seja, nós passamos então, e isso permanece até hoje, não foi só naquela época, a reverenciá-lo somente, como diz Emmanuel, com louvores e cultos externos. E esse processo está contínuo. Diminuir um pouco, sim, pela proporção da população que nós temos hoje. Ou seja, com o objetivo, e aqui é brilhante, que é em outro comentário de Emmanuel, com o objetivo que Jesus venha fazer por nós aquilo que é nossa responsabilidade. Nós queremos sempre terceirizar ou que alguém faça tudo. Se nós quisermos alguma coisa, mas a grande maioria, independente da condição financeira, porque até a trilha da nossa evolução espiritual, se nós arrumarmos alguém e entendermos que isso funciona e fazer por nós, nós damos essa atribuição ao outro, não é? Ou seja, por que Emmanuel fala que é necessário acalmar-se? E nós temos necessidade, mesmo sozinhos, nós precisamos acalmar, né, nos harmonizar, trazer a paz, nos apaziguar internamente, para até aqui sozinho, eu estou aqui, vocês quando estiverem assistindo, nós precisamos nos apaziguar para entender aquilo que o Cristo, Deus, Emmanuel está falando para nós. Então isso é sempre o quê? É um exercício de aperfeiçoamento, da onde? Da nossa capacidade de compreensão. Porque quando melhoramos a nossa aptidão compreensiva, não é? Nós melhoramos o nosso equilíbrio. Melhorando o equilíbrio, nós vamos ter, aí fundamental, é isso que Jesus e João estão narrando. Nós aumentamos a nossa capacidade de discernir. Discernimento é fundamental. Porque se eles estivessem apaziguados, eles iriam entender a mensagem de Jesus e não iriam seguir Jesus apenas pelo pão material. Um sustento que iriam levá-los à comodidade. Ou seja, a estagnação da evolução espiritual. Não é? E agir na vida, na sociedade, no dia a dia, sem exasperação, sem conflitos, sem contendas uns com os outros. Não é? Ou seja, o que fica muito bem evidenciado aqui, que o nosso desenvolvimento espiritual, né, deixa muito bem a nossa evidência, é desenvolver o nosso ser interior, aquilo que está interno em nós, que nós precisamos buscar, não é? Emmanuel, através de Chico, tem uma passagem fundamental que não é só no Cristo, é nós uns com os outros. Emmanuel diz assim: a paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo, não é? Ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Falta-lhes a luz que tens contigo. Ou seja, cada um de nós tem uma centelhazinha que, se nós tivermos essa capacidade de partilhar, de enxergar, de ver, de sentir o outro, independente da sua confissão religiosa, política, econômica, social, cultura, não importa, doar um pouquinho daquela centelha. Porque eles estão perturbados em si e também perturbam a sociedade.
Então nós vamos buscar um caminho de harmonização universal. O fruto, o resultado da colheita será a paz e a harmonia uns dos outros. Por isso, por que esse egoísmo? Por que querer tudo somente para nós e para os nossos? Não é? Então vamos aqui o contexto de Emmanuel. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza, não é? No isolamento da natureza. Ou seja, tudo propiciava a um entendimento, a uma compreensão, não é? O momento ali era exato. Porque o sustento espiritual que nós buscamos, o que ele nos propicia, não é? Ele nos orienta e, principalmente, ao nos orientar, ele predomina essa calma, essa paz, passará a predominar e dominar a nossa vida. E, principalmente, o destino da alma que está encarnada após o desencarne, o espírito. A influência, a força, a estrutura para nós, quando partirmos desse mundo, estaremos melhor alicerçados e fortalecidos nos nossos objetivos, não é? É isso que diz lá em 6,25, a narrativa, me procurais por quê? Pelo pão, apenas pelo pão material, não é? Então, Jesus deixa bem claro aqui, onde ele tem aquela percepção de tudo que acontece, onde ele dá aquela resposta dura, né? Ele tem a percepção de que não havia naquela multidão, e hoje também nós podemos dizer, não havia nenhum indício exatamente de uma fome ou da necessidade de saciar as necessidades do espírito. Jesus teve a percepção clara. Ninguém estava interessado em se modificar, em se transformar, em alimentar o espírito para se transformar. Por isso que ele dá aquela resposta dura. Ou seja, ele não percebeu nenhuma vontade, nenhuma boa vontade, nenhum esforço de transformação. Apenas o objetivo de uma comodidade. Não é verdade? E continuamos, infelizmente vemos ainda as pessoas, os incautos, sendo alienados, induzidos e condicionados a esse comodismo para depender desses líderes e desses condutores, né, que querem manter a humanidade, enquanto encarnado até consegue alguns manterem subjugados, mas espiritualmente ninguém tem esse poder, só o Pai, né? Então, diz, os discípulos estão preocupados. Isso aqui é muito importante, porque os discípulos eram judeus, pertenciam àquelas tribos, às suas famílias, os seus convivas. Não é? Mateus, até fazer parte do corpo apostolar, era rejeitado por todos. Mas todos estão preocupados, ou seja, eles já têm o entendimento que o Cristo lhes passou, que a necessidade de partilhar é universal. Não pode olhar a quem. Os necessitados são todos. Todos nós que estamos aqui encarnados somos necessitados de algo. E isso é importantíssimo, não é? Então, Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista, não é? Ou seja, a insuficiência dos próprios meios. Nós, às vezes, nós nos sentimos fracos, essa insuficiência dos nossos meios internos e externos para suprir, não é, algumas necessidades. Mas nós precisamos primeiro o quê? Despreender até mesmo do pouco que nós temos para nós angariarmos no nosso meio condições de saciar aqueles que estão necessitados, mas em contrapartida também nós receberemos, não é? Aquela dificuldade imprevista é no momento que nós sempre, nunca estamos preparados, como Jesus diz, a hora e o momento nós não sabemos. Nós temos que vigiar, entendermos e saber que em todo contexto nós temos que caminhar, não é? Preparados, não é? Então André conduz ao mestre um jovem, né? Que trazia consigo 5 pães de cevadas e peixe, ou seja, esse jovem, como eu comentei, ele doou e partilhou sem saber que objetivo ou para quem que era. Aí Emmanuel diz, olha, todos discutem. Aqui que está a perspicácia, a sagacidade de Emmanuel, como nós comentamos. Porque esse detalhe só está lá no Evangelho de João. Por isso, aquele sentar em grupos, né? Por quê? Aqueles que continuaram em contendas, em conflitos, eles não perceberam, né, que o pão celeste é necessário, não é? Nós sabemos disso, ele é o fundamento, não é? Porque para a existência e o bem-estar de toda a humanidade, nós sabemos, se nós estivermos bem equilibrados, nós nos alimentamos e geralmente a ira, a raiva e a cólera, nós sentimos mal. Nós apenas nos alimentamos, mas não estamos bem
aquele bem-estar, aquela sensação de saciedade agradável que nos alimenta, não é? Então prossegue Emmanuel: Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Ou seja, o que nós estamos falando? Se nós fizermos diferente de Jesus, nós estamos desprezando o quê? Aqui é outro ensino, esse aqui é de Bezerra de Menezes. Nós estamos desprezando o quê? As migalhas, né, de bem que possuímos em nós mesmos. Jesus, os dons, o seu entendimento, tudo que é do Pai, tudo que o Pai nos possibilita para vivermos e nos darmos condições de viver e de crescer, nada deve ser desperdiçado. Tudo deve estar à disposição e no contexto para todos. Nós desperdiçamos até o mínimo que nós temos. Por isso que nos sentimos esvaziados espiritualmente, não é? A grandeza da lição é profunda, não é? Como nós comentamos anteriormente sobre a questão da solidariedade, né? É um ensino básico de Jesus. E no livro Vinha de Luz, que comenta essa passagem que está em Lucas, num contexto diferente, Emmanuel diz assim, olha, migalhas de boa vontade na disposição de servir, olha que interessante, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Ou seja, todo o mal do mundo em si, junto, uma migalha do bem e do amor tem mais valor para a evolução humana e da condição do homem aqui na Terra. Então, o que nós entendemos? Que nós precisamos estar em sintonia com quem? Com Cristo, com o nosso Cristo interior, para termos um entendimento melhor disso, para o bem-estar com Ele. Esse bem-estar é estarmos cristicamente com Deus e com o nosso ser crístico, né? A sua paz, olha, como diz, é um cultivo do Espírito, não é? Que produz essa harmonia, essa tranquilidade, independente a despeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós vamos saciar aquelas nossas necessidades, as nossas aflições, mas vamos aprender a caminhar, não é? Então, os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe o socorro, aguardando as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades, loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam, esse é o detalhe, para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Não é? Nós temos na questão 907 a 911, lá no Livro dos Espíritos, que trata da questão das paixões. Né? Kardec deixa muito bem claro que ela nos impulsiona, nos leva à frente, mas em excesso a questões das paixões humanas, ou seja, elas são a fonte das nossas inquietações, dos nossos desequilíbrios, porque elas nos aproximam quando ela está em excesso, ela está desequilibrada, as nossas paixões, os nossos desejos, não é? Ela nos aproxima mais da nossa natureza animal, da nossa animalidade, dos nossos instintos primitivos, do que na nossa natureza espiritual. Então nós temos que equilibrar, estar uns com os outros, sabendo da nossa condição, do nosso caminho, daquilo que nós temos que fazer uns pelos outros aqui na Terra. Porque a irracionalidade, aquelas contendas daquelas pessoas, porque quando Emmanuel diz aqui que eles não se assentam, que eles não se harmonizam, se recusam, ou seja, a irracionalidade desses argumentos, as imprecações, acusações, palavras de baixo calão, acusações, falsidades, palavras maledicentes, uma série de outras situações, eles são argumentos, geralmente a maioria deles argumentos sórdidos, que não, e quando nós estamos nessa situação, a possibilidade de consenso, como diz Tiago na sua carta, da ira e da raiva e da cólera, não se chega a consenso, na razão, não é? Porque a ira não estabelece esse contexto. Então, o que nós podemos constatar com isso? A grande maioria, que encontro que eles tiveram com Jesus, aquela multidão, e que encontro nós estamos tendo com Cristo em nossas confissões religiosas, foi apenas um encontro físico com Jesus.
apenas viram um homem, Jesus de Nazaré encarnado, e aquele homem que eles entenderam que tinha um poder milagreiro, e não de reeducar e de reconstruí-los espiritualmente, não é? E se satisfizeram apenas com o pão material, não é? Então, o que Cristo tentou mostrar e tenta mostrar para nós até hoje, não é? A judeus, gentios e a nós, e cristãos, não é, com essa infinidade de seitas, e nos tornamos inimigos uns dos outros, atribuindo a patente de Jesus só à nossa confissão religiosa, não é? Porque a boa nova, o evangelho, a boa notícia, né? Qual o objetivo dela? É estabelecer, vamos dizer assim, uma única comunidade, vivendo, todos nós buscando viver plenamente, em harmonia, servindo o quê? A um só Senhor, a Deus, ao Cristo, as leis divinas, os princípios das leis naturais, ou seja, pelos vínculos do amor. Sem o entendimento do vínculo do amor, nós não vamos conseguir, não vamos prosseguir na nossa missão. Então, para nós encerrar, nós vamos apenas fazer duas passagens aqui, na carta aos Gálatas, e em Efésios 1:10, para nós encerrarmos. Em Gálatas 5:32, para nós entendermos, e Paulo, principalmente, ele deixa bem claro para nós, Gálatas 5:22. Paulo diz assim, olha, pelo contrário, o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e autodomínio. Contra isso não há lei e não há princípios. Olha, não é? Então nós vamos aqui em Efésios 1:10 e nós vamos encerrar, e Paulo deixa bem claro qual era o objetivo, o seu entendimento que ele tenta passar para os seus, para os judeus, e ele narra muito bem isso na carta aos Hebreus, não é? Para os gentios, judeus, romanos, para toda a população, já que o seu entendimento era da universalização, porque Paulo teve o entendimento que o Cristo quis dizer. Olha, o que diz aqui então no versículo 10? Que o objetivo, dando-nos a conhecer o seu desígnio secreto, ou seja, o desígnio de Deus, estabelecido de antemão por sua decisão, que haveria de realizar em Cristo, que o universo celeste e o terrestre alcançasse a sua unidade em Cristo. Que unidade é essa? Uma união espiritual e moral nos dois planos evolutivos. Se nós caminharmos, buscarmos esse plano, nos unirmos espiritualmente uns com os outros nos dois planos, a nossa partida e a nossa morada no mundo celeste será bem melhor. Que procuramos buscar isso no dia a dia. Tenham uma ótima semana, uma paz duradoura.